Quem seriam os times brasileiros na Europa? Pior que eu acho que é uma parada que todo mundo já pensou, né? Eu pelo menos já pensei várias vezes. Pô, qual o time da Europa que seria o meu time, assim, que combina mais com o meu time? O canal Trave a Trave fez um vídeo respondendo essa questão, então vamos ver aqui quais times brasileiros seriam quais times na Europa. Quem seria o seu time se ele fosse europeu? Essa Bora. é a ideia do vídeo de hoje, ou seja, vamos entrar numa realidade paralela, tentar encontrar duplas de times, né? Um BR e outro europeu que combinam, que tem muitas coincidências históricas de conquistas, para chegar na conclusão de qual seria o seu clube, o clube que você torce, se ele tivesse sido fundado na Europa e se você tivesse nascido lá também, né? Então, se ainda ficou um pouco confuso, continua comigo vamos que ver. Você vai pegando a ideia conforme eu for falando e bora lá, sem enrolação. Mano, eu tenho um em mente já pro meu time. Pra quem não sabe, eu torço pro Grêmio aqui no Brasil. E o time europeu eu não vou falar ainda. Vamos ver se ele vai falar aqui, mas eu já cogito que seja um. Santos, cara, seria o Barcelona. Pois é, já começa com essa pedrada aí porque, Barça da Baixada. Para começar, os dois times têm jogadores que estão brigando para serem os maiores da história do esporte. Nossa, verdade. Pelé, o maior brasileiro da história e que está na briga de GOAT, né? E o Barcelona teve Lionel Messi, que também está nessa briga. Os dois também são reconhecidos por suas categorias de base, né? Os Meninos da Vila e La Masia. Sempre foram canteiras que produziram muitos talentos. Talvez o Santos tenha ficado um pouco para trás na história recente e o Palmeiras e São Paulo sejam um pouco mais exemplos nisso, mas o Santos ainda tem um histórico de ser o melhor clube formador do país. E combina. E cara, pior que combina, tá? Pior que combina. Que, tipo, isso aqui lembra muito a minha infância, aquela época ali, 2011, 2012, que tanto o Santos era referência aqui no Brasil, como o Barcelona era referência no futebol europeu. Eu lembro quando eu era criança, eu e os meus amigos tudo ia pra escola de moicano por causa do Neymar. E aquele Santos que jogava muito. E ao mesmo tempo, quando o nosso time jogava bem, a rapaziada falava, pô, o time de vocês tá jogando igual o Barcelona. Enfim, era sinônimo do futebol bonito, era o Barcelona, que era o time daquele momento. Mano, pior que faz sentido. Além do lance de terem dois jogadores brigando pra ser GOATs, né? Tem muita gente que considera o Pelé o maior da história, tem muita gente que já considera o Messi o melhor da história. Então, faz sentido. Com o Barça nisso, né? Além de serem times com futebol encantador. Então, o Santos de Pelé foi encantador antes dos anos 2000, assim como o Barcelona treinado por Cruyff, né? No início do século, tivemos o Barça de Ronaldinho, o Santos de Robinho, Diego e Elano, depois veio o Barça do Tic-Taca e o Santos de Neymar e Ganso, então eles combam também com esses períodos de times encantadores, que faziam a galera parar pra ver. E pra fechar, cara, o Cruzeiro é o time brasileiro mais carrasco do Santos, e que mais eliminou o peixe em mata-mata. Não, peraí, calma aí. Não. Ele não vai botar o Cruzeiro com o Real Madrid, né? Com todo respeito ao gigante cabuloso, mas o Real Madrid não tem como, pô. Porque a única coisa que combina Cruzeiro com o Real Madrid aqui é que os dois sabem fazer uniformes muito bonitos. Aí eu concordo, mas é só. Vamos ver. E você pensa, que viagem é essa, Trave? O que isso tem a ver com as coincidências entre Santos e Barcelona? E aí a gente já entra na próxima dupla, cara, que é Cruzeiro e Inter de Milão. Porque sim, a Inter de Milão é muito carrasca do Barcelona. Mano, que susto. Eu achei que ele ia botar o Real Madrid. Mas sim, a Inter de Milão é muito carrasco do Barcelona mesmo. Se olhando por esse lado faz muito sentido. No caso aqui é o Santos, então bem, eles eliminaram o Barça em 2010 na Champions, né? Agora em 2025 de novo. Os dois times, né, Inter e Cruzeiro, sabem jogar contra Barcelona e Santos, mas claro que não é só isso que forma essa nova dupla aqui, né? Cruzeiro e Inter são relevantes a nível continental, cara, falando das conquistas. Inter com 3 Champions, Cruzeiro com 2 Libertadores, mas a verdade é que a galera, mesmo assim, não os coloca entre os grandes nem dessas competições e nem dentre os maiores clubes do país ou do continente, tá? Ah, peraí, calma aí. Do país? Quem é que não coloca o Cruzeiro como maiores clubes do país, pô? Assim, sendo bem sincero, pra mim o Cruzeiro não pega G6, top 6 maiores do país. Mas 7, 8 ele briga com certeza, tá ali. Tá entre os grandes, com certeza. A Inter é top 3. A Inter é top 3. Ela vai ficar atrás de Juventus e Milan. Acho que é só. Quando a gente pensa em maiores clubes do Brasil, cara, é difícil alguém colocar o Cruzeiro, sei lá, entre os 5, sabe? Assim como a Inter também não é lembrada entre os maiores clubes europeus. Você tem dentro da própria Itália Juventus e Milan que são muito mais midiáticos que eles. Então ambos são subestimados em grandeza, por assim dizer, né? E são esquecidos nessas discussões. E claro... eu concordo que são esquecidos, mas subestimados em questão de tamanho eu acho que não. Tipo, a não ser que alguém coloque a Inter fora do top 3 da Itália e o Cruzeiro fora do top 8. Aí eu concordo que estão sendo subestimados. Mas de resto, em questão de tamanho, é o que eu falei ali, mano. Eu acho que Cruzeiro
entre o G8 e Inter de Milão top 3. Tem a cor azul ali pra combar também e fechar esse pacote que gera a raposa de Milão, né? O cabuloso de Milão. Cabuloso de Milão. E calma, mas se combina. você tá achando essa ideia ainda muito maluca, né? Uma realidade braba ideia. do Mano, a ideia desse vídeo é muito boa, tá? Eu achei muito da hora. Quando eu vi a thumbnail, me chamou a atenção. Inclusive, o vídeo original tá aqui na descrição. Não esqueçam de passar lá no canal Trave a Trave e curtir esse vídeo também, porque, mano, a ideia é muito braba. Já partimos para a próxima dupla, que são os Reds de Porto Alegre. Sim. Nossa, não. Cara, inacreditável. Juntaram o rival do meu time do coração com um dos rivais, do meu time na Europa. Porque pra quem não sabe, eu torço pro Grêmio, né? Como eu falei no começo do vídeo, e pro City na Europa. Então, pô, Inter e o Liverpool, que virou um rival do City aí nos últimos anos, aí tá de sacanagem. Internacional seria mas vamos ver. Liverpool, cara. A cor já combina muito bem, mas vamos lá. Os dois times tiveram só a cor de glória também em décadas passadas. O Internacional fez história nos anos 70, conquistou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, mas desde então não conseguiu mais nenhum título de Série A. E nem de Série B também, mesmo tendo caído, né? Mas apesar disso, eles criaram uma tradição muito forte, cara. Estão entre os grandes do país, com certeza, e também da América do Sul. Muito por conta do retrospecto na Libertadores, um retrospecto mais recente ali. Pois é, eles venceram em 2006 e em 2010 e ainda ganharam uma Sul-Americana em 2008. Mundial de Clubes. Verdade, o Inter nesses 5 anos ali, 2006, 2010, ali era muito competitivo. É um time muito frequente, né, nas competições. E isso com certeza ajudou o Inter a cravar seu nome entre os gigantes do Brasil. Em todo ano, eles entram como favoritos no Brasileirão, mas não conseguem ganhar. E o Liverpool, cara, passou exatamente pelo mesmo problema. Os ingleses tiveram um grande domínio na década de 70, assim como o Inter, né? Venceram 5 campeonatos ingleses, 2 Champions, continuaram vencendo na década de 80, mas aí foram perdendo espaço e viveram uma seca de 30 anos. Nossa. Sim, o último título do Liverpool havia sido em 1990, mas isso no campeonato nacional, porque na Champions eles venceram em 2005, um ano antes do Inter, baita jogo, e ainda chegaram em outra final no ano de 2007. Então os dois times viviam secas de campeonatos nacionais, não conseguiam ganhar a liga, mas iam muito bem na maior competição de clubes, cara. Por esse lado assim dos acontecimentos faz sentido. Mas o Liverpool proporcionalmente na Inglaterra e no cenário do futebol europeu é muito maior que o Inter no futebol brasileiro, no cenário do futebol sul-americano, enfim. Beleza, dá pra considerar, eu acho justo pelos pontos que ele trouxe aqui, os acontecimentos são semelhantes. Champions e Libertadores. E tá, o Liverpool ganhou em 2020 a Premier League, o Inter ainda não, mas justo em 2020, o Inter talvez tenha tido a sua melhor chance de vencer o Brasileirão e acabar com a seca que vivia no mesmo ano que o Liverpool acabou. 41 Eles anos. Perderam para o Flamengo na penúltima rodada do Brasileirão, foram ultrapassados, mas ainda tinham chances de título, cara. Só que mesmo o Flamengo perdendo na última rodada, que era só o Inter vencer para ser campeão, eles empataram e terminaram 1 ponto atrás do Mengão, então foi muito quase mesmo que eles quebraram a seca no mesmo ano que o Liverpool quebrou. E essa é uma ótima dupla, tá? 2 vermelhos gigantes nacionais e continentais que viveram secas de liga enquanto conquistavam esse... É uma ótima dupla, só ia odiar esse time se ele existisse e ia torcer pra perder todos os jogos. Fortaleciam nas Copas. É o Inter de Anfield, não tem jeito, e agora a gente passa para talvez dupla mais garantida desse vídeo, não sei, porque provavelmente ao pensar em São Paulo, você pensaria também no Milan. Sim, cara, é o tricolor de Milão, os Rossoneri do Morumbi, porque, cara, são 2 times com muitas glórias. O Milan começou seu período mais dominante ali no final da década de 80, o São Paulo um pouco depois, né, no início dos anos 90, e os dois dominaram a década, né, cara? O São Paulo com 2 Libertadores e 2 Mundiais, ainda conquistando o Brasileirão, vários campeonatos paulistas. É verdade, o Milan com 6 campeonatos italianos e 3 Champions, foram muito dominantes e seguiram até a primeira década dos anos 2000. Eu não sei se ele vai falar, mas também tem o lance deles terem voltado a conquistar coisas relevantes depois de um tempo, né? O Milan tinha ficado muito tempo sem ganhar um título relevante e veio ganhar o campeonato italiano ali na temporada 21, 22, se eu não me engano. E o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil também ali em 2023, depois de muito tempo sem ganhar alguma coisa. Então tem essa parte que é semelhante. Dominantes, né? O São Paulo com mais uma Libertadores e Mundial, 3 brasileiros seguidos. O Milan com mais 2 Champions, chegando em final também, mas eles meio que travaram sua história justamente em 2010, cara. O São Paulo chegou na final da Liberta, perdeu para o Inter, e o Milan conquistou a Série A da Itália em 2011, e depois passaram a viver de história. Os dois times foram caindo ano após ano a nível internacional e dentro do próprio país também. Viram
os rivais se fortaleceram e por mais que ainda sejam os times mais tradicionais, né, com mais conquistas internacionais dentro de seus países, não são mais unanimidade como maiores do país. O Milan... Isso é verdade. Tem muita gente que considera o São Paulo o maior do Brasil, mas já se abre o debate para Palmeiras, para Flamengo, para Santos. E o Milan a mesma coisa, né? Eu acho que era unanimidade, maior da Itália, a Juventus chegou. Com a Inter eu acho que não tem muito debate, como eu falei ali, eu acho que ela pega o top 3 ali abaixo de Juve e Milan, mas deu brecha para a Juventus chegar. Eu ainda acho que é o Milan, pelo cenário continental, a Juventus é muito vice em Champions, já foi muito vice, eu acho que o Milan se sobressai nesse quesito. Mas é semelhante. Era quase que indiscutivelmente, cara, o maior da Itália e talvez o segundo maior clube da Europa, né? Muito midiático, mas hoje deu espaço para Juventus e até Inter de Milão, assim como o São Paulo cedeu espaço ao Palmeiras e Flamengo. Os dois ainda disputam entre os maiores times, né? Tudo bem, mas perderam muitos pontos sim. E agora os dois voltaram de um período sem conquistas, porque o Milan venceu o Campeonato Italiano em 2022 e o São Paulo a Copa do Brasil um ano depois. Mas é isso, cara, são os Rossoneri do Morumbi e nossa próxima faz sentido recentemente com a final da Champions. E é o PS Fogo. Cara, essa aqui é disparada que mais faz sentido. Isso aqui não tem como. Dois times que sempre sonharam com o principal título continental ali, né? Do seu continente. Botafogo querendo a história inteira ganhar uma Libertadores e o Paris Saint-Germain a Champions. E, tipo, os dois conseguiram isso num período de um ano atrás. Se a gente pegar, o Botafogo foi campeão da Libertadores no final do ano passado e o Paris da Champions nesse ano. Esse aqui até agora acho que vai ser o mais parecido. E Sanfogão. Pois é, cara. Ambos eram times com uma história dentro do país ali, uma certa história, né? Mas uma história muito esquecida, né? O Botafogo sempre foi o patinho feio entre os 12 grandes, comparado geralmente com o Tottenham, né? Que também é o patinho feio do Big Six. Mas agora a comparação deles com o Tottenham ficou pra trás, porque vamos lá. Os dois times, PSG e Fogão, né? Fizeram grandes investimentos e voltaram a ser competitivos por conta disso. Os dois bateram na trave antes de vencer de fato, o PSG em 2020 e o Botafogo em 2023, e depois disso conseguiram conquistar os títulos mais importantes de suas vidas, né? E se colocaram como gigantes do futebol nacional e continental. Então não tem muito mistério, se você botafoguense tivesse nascido na Europa, seria torcedor do PSG, tá? Esse e agora combinou muito. Chega no único trio aqui desse vídeo. Pois é, eu não consegui encaixar só uma dupla, porque você que torce para o Atlético Mineiro e para o Atlético Paranaense seriam torcedores do Atlético de Madrid. E não é só pelo nome Atlético não, vamos lá. Todos eles são clubes que ficaram mais reconhecidos depois dos anos 2000, né? Até tem uma certa história antes disso, mas as maiores conquistas desses times vêm nesse século. O Atlético Mineiro venceu sua Libertadores em 2013 e ficaram reconhecidos como um time de agora que ele falou tem isso, né? O Atlético Mineiro tem Libertadores e o Atlético de Madrid não tem Champions. Será que parece assim, mano? Eles, né, popularizaram a expressão, né, o jargão. Eu acredito que a gente usa pra muitas outras coisas, né, na vida e veio a partir daquele galo doido que sempre estava à beira da eliminação, mas encontravam raça para virar as partidas. E o Atlético de Madrid, principalmente com o Simeone, é o time mais raçudo da Europa, sempre catimbando e jogando com mais vontade que qualquer outro. Mas em relação às conquistas, né, o Atlético de Madrid se parece mais com o Atlético Paranaense, porque bem, o Atlético não venceu o Champions ainda, chegou em 2 finais, assim como o Atlético Paranaense que chegou também em uma final de Liberta. Mas os dois têm títulos das competições menores no continente. Olha isso. Na UEFA Europa League e o Paranaense tem 2 sul-americanas. Então são times que deram o primeiro passo ali para se engrandecer, né, continentalmente. Chegaram em finais, né, das maiores competições, mas não ganharam. Mas ainda não deram esse próximo passo. Eu acho que o Atlético de Madrid parece mais o Atlético Paranaense do que o Atlético Mineiro. Acho que dava pra achar um outro time pro Atlético Mineiro aí. Tipo, ali, ele explicou ali o ponto e tal, realmente faz sentido, mas o Atlético Paranaense encaixa mais, né? Vai dizer. Por isso estão juntos aqui, cara. É o Galo Colchoneiro, o Furacão de Madrid. Mas Galo o Vasco Colchoneiro da Massa, hein, cara? Como é difícil achar alguém pra combinar com esse Vasco, cara. Porque é um time com muita história, um gigante do futebol nacional, mas que está há muito tempo em ostracismo. Perdeu relevância na Libertadores, no continente e também ostracismo ele veio forte, que aqui também é conhecimento. Ostracismo. Ato ou efeito de repelir, afastamento, repulsa. Perdeu relevância na Libertadores, no continente e também dentro do Brasil, né? E eu poderia colocar o Ajax aqui combando com eles, que também eram gigantes na Europa, mas dentro da Holanda, cara, eles não perderam tanta relevância, né? E por isso eu encaixei o Benfica, tá? Que não está entre os maiores da Europa a nível de conquistas, e apesar de dentro de Portugal eles ainda serem gigantes, né? Serem os maiores, talvez, do país, eles... essa parte do cenário nacional não parece tanto, mas, tipo, o Vasco tem origens portuguesas, né? E o Benfica, time de Portugal, tá aqui por esse lado.
tem mais em comum com o Vasco na história, tá? Porque, bem, como você sabe, o Vasco foi um dos times que lá atrás lutou pela inclusão de jogadores negros quando a sociedade ainda não aceitava muito bem isso. Eles se recusaram a jogar um campeonato se não pudessem inscrever seus jogadores e isso acendeu um alerta na época no debate para que essa realidade fosse mudada. O Vasco foi muito importante para a normalização, a inclusão de qualquer pessoa nos elencos de futebol. E o Benfica, cara, foi um dos pioneiros nisso também, não só em Portugal, mas na Europa. Porque se você não lembra, eles tiveram o Eusébio como o maior ídolo, né? E que depois até viria a se tornar o maior ídolo do país. Um cara negro que não era bem aceito na época, então é o gigante de Lisboa, cara. A águia da colina. Pô, não, da hora, pô. Por esse motivo que ele trouxe é legal. Realmente, o Vasco é um time muito importante, né? E como eu falei, tem o lance das origens portuguesas ali, eu acho que, mano, combina. Gostei. Não esquece de comentar. Mano, já comenta aí o que vocês acham também. Qual time vocês acham que o seu time seria na Europa? De Lisboa, cara. A Águia da Colina. E dando sequência, nós temos dois clubes que não combinam em cores. Talvez não combinem na criação, mas tá. Você, torcedor do Timão, seria Borussia Dortmund na Europa. E aqui é bem simples, cara. Os dois times só têm um título da maior competição que disputam. Nossa, faz sentido. Faz muito sentido. Eu pensei agora... A primeira coisa que me veio na cabeça foi a torcida. Porque, pô, o Borussia é famoso pela Muralha Amarela, né? Não sabe, a torcida do Borussia é muito forte na Europa. E aqui no Corinthians é a segunda maior do país. E ainda, pô, chamada de fiel também, a torcida bem identificada com o clube. Eu acho que essa parte, cara, eu nunca na minha vida cogitei, eu acho que Corinthians semelhante ao Borussia. Acho que por conta das cores, nunca parei pra pensar nisso. Liberta o Dortmund uma Champions, mas o principal fundamento que une os dois é a torcida, cara. Porque o Corinthians é muito reconhecido por ter uma das torcidas mais apaixonadas. É a segunda maior do Brasil, mas talvez seja a mais barulhenta, né? A que cria a atmosfera mais desagradável para os rivais. Assim como o Dortmund, que é muito reconhecido pela Muralha Amarela. Eles gritam e cantam o jogo todo, enfim. Todo mundo fala que é insuportável jogar no campo desses dois times e por isso é a Muralha de Itaquera, não tem jeito. E a gente chega agora em uma gambiarra, cara, porque até 2023 dava pra colocar perfeitamente o Fluminense como sendo o Arsenal, só que aí o Flusão venceu a Liberta e o Arsenal continua sem vencer a Champions, mas tudo bem. Ainda tem algumas semelhanças porque os dois não tinham títulos continentais até pouco tempo, né? O Arsenal perdendo a final de 2006, o Fluminense perdendo a final de 2008 e historicamente, pelo menos nesse século, o Arsenal, mais após a chegada de Wenger, são times reconhecidos por jogarem um futebol bonito, né? Um futebol vistoso, mas meio que amarelar quando é preciso. E se você reparar, cara, realmente eles nunca tiveram os melhores elencos de todos, né? Mas sempre buscaram por inovações táticas, por jogar um futebol bonito. Essa é bem parecida também. Tipo, a cor não tem nada a ver, como já foi em outros casos. Mas os acontecimentos são semelhantes. E tipo, o Arsenal é um time que nos últimos anos vem chegando, tá ligado? Vem mais forte, brigou por Premier League, pipocou. Mas tá vindo, pô, tá vindo. Quem sabe nos próximos anos aí não ganha uma Champions pra ficar cada um com um título continental. E um futebol diferente, só que não venciam nunca apesar disso. Até que o Flusão acabou com a piada, mas enfim, ainda são os Gunners das Laranjeiras. E a próxima dupla envolve o Palmeiras. E eles vão combar justamente com o Bayern de Munique. Pois é, eu poderia colocar a Juve. Da hora. Tipo assim, eu pensei, não tinha pensado na Juve, eu pensei no City, o Palmeiras com o City, né? Tem até as brincadeiras do torcedor do Palmeiras. A galera torcedor do Palmeiras de Enzo e tal, com o City também tem. Eu falo na moral, tá? Sem querer ofender, porque eu torço pro City, então leva na zoeira. Mas eu achei que ia ser com o City com o Bayern, pode ser. Vamos ver. Juventus, né? Um time da Itália que combaria com o maior campeão. A Juve eu acho que não combina muito não. Mas eu escolhi o Bayern de Munique, cara, por conta da relevância no continente. Porque, cara, a Juventus até tem o nome ventilado entre os maiores clubes da Europa, mas não tanto quanto o Bayern, né? E que sempre ali tá no top 3 de maiores clubes do mundo. Enquanto o Palmeiras também é figura carimbada quando falamos do top 3 maiores clubes do país. Não tem como deixar os caras de fora. Então, ambos são os maiores campeões nacionais, tem rivalidade. A Juventus também é. Então, tipo assim, pô, o Palmeiras pode encaixar com o Bayern, com a Juve, com o City, por esse fato de ser campeão, o maior campeão nacional não bate, né? Mas é um time que vem ganhando destaque, vem ganhando bastante competições também nos últimos anos, o City também, dominando no território nacional. Por isso que eu falei do City, mas realmente o Bayern e a Juve fazem mais sentido. E eu acho que dentro dos dois o Bayern combina mais mesmo. Bom vídeo, tá? Do canal Trave a Trave, tá? Já se inscrevam aqui, lembrando, o vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem o like no vídeo original.
Ô, altas ideias, mano. Mas que tem torcidas mais marcantes e reconhecidas no país, lembrando que o Corinthians é o Dortmund e eles são os maiores rivais de Palmeiras e Bayern de Munique. Então, pro nosso bela aqui, o Palmeiras sacada. combina... Bela sacada esse lance aqui da rivalidade, não tinha me tocado. Nossa, ele foi gênio aqui, mais genial. com o Bayern que com a Juventus, apesar das origens italianas ali, e é o Verdão de Munique, cara. Os dois têm estádios tem que ser o Bayern, combinou. Fechando aqui, a gente passa pro Mengão. Esse argumento me matou, tá? Esse argumento quebrou definitivo aí, é isso, concordo. Palmeiras é Bayern e Borussia e o Corinthians. Justo. Da massa que é o Manchester United, sim. E aí você me pergunta, Trave, mas já foram Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo. Quem é que vai ser o Real Madrid aqui nessa brincadeira? Não tô o Grêmio. entendendo. E cara, não Maior. vai ter o Real Madrid aqui nessa brincadeira, tá? Não tem como. Simplesmente porque não existe time brasileiro que esteja sequer próximo de uma comparação com o Real Madrid, cara. Não teria como encaixar ninguém. Ele já citou aqui os candidatos a maior time do país, que pra mim vão ficar entre Santos, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que tem um ali ou outro na frente, mas enfim, são esses 4, são os top 4 do país. E nenhum deles chega nem sequer perto do mindinho do Real Madrid. Então não dá pra colocar o Real Madrid nessa brincadeira. Ninguém. Não existe um time BR que esteja a uma distância tão grande dos outros como a distância do Real Madrid para os outros clubes europeus e qualquer time do mundo, né? É um time colossal, imensurável e por isso não seria justo eu colocar qualquer um aqui fazendo dupla com eles. O Real Madrid é o Real Madrid, cara. Ninguém, sabe? Ninguém no mundo seria o Real Madrid. É o maior de todos sem discussão, mas tá. O que tem a ver o Flamengo com o United? Cara, essa aqui talvez seja o que tem mais semelhanças, tá? Eu não imaginava quando eu comecei a pesquisar isso aqui que seriam tantas coisas pra combar. Os dois times são vermelhos, beleza, mas também são times que sempre estão recheados de estrelas e bons jogadores, mesmo que a... Isso aí, e o que eu ia falar agora, eu não sei como é que o United é só pelo nome, pela tradição, pelo tamanho que tem, porque como é que o United ainda consegue levar jogador bom pro elenco deles, cara? Pensa, o jogador hoje em dia, vê vários jogadores indo pra lá, flopando, destruindo a carreira. Pô, o Cristiano Ronaldo conseguiu ter uma passagem não ruim em termos de futebol, mas, né, no Manchester United quando voltou, imagina um comum da vida, mais comum, que não seja um Cristiano Ronaldo. É só pela tradição mesmo. Depois do que aconteceu com o Antony, pô, ainda acho que vai diminuir cada vez mais o interesse de jogadores de ir pro Manchester United, mas ainda vai ter porque é um time gigante tradicional na Inglaterra, não tem muito o que fazer. Seja boa, então o Flamengo sempre deu um jeito de contar com ótimos jogadores. Aquele Flamengo que brigou pra não cair, cara, tinha Júlio César, Juan, Petkovic, Edilson, então era um time com bons nomes. O United também vinha há uns bons anos em má fase, mas sempre tendo jogadores ótimos também, né? Pogba, Ibrahimovic, Di Maria, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, sempre elencos fortes independentemente da fase. Os dois times têm 3 conquistas continentais, United 3 Champions e Flamengo 3 libertas, mas apesar de terem 3 conquistas, os dois só conseguiram conquistar o Mundial de Clubes uma única vez. E talvez cara, a coincidência mais parecido impactante seja essa, cara. Os dois têm as maiores viradas da história de suas competições. O Manchester United na temporada 98-99 virando sobre o Bayern de Munique e o Flamengo em 2019 virando sobre o River. Os dois jogos foram 2-1 e os dois times fizeram seus gols em intervalos de 3 minutos. Cara, que coincidência é essa? O United gols no minuto 90 e 93 e o Flamengo nos minutos 89 e 92. Virado. É mais parecido do que eu esperava. Quando ele falou ali que o Flamengo e o United e tal, eu já... Não, beleza. Tem alguns pontos que eu pensei, mas agora ele falando, mano, que bizarro. Históricas no fim e que curiosamente também deram a segunda Champions e segunda Libertadores pra eles. Olha então, isso. cara, não tem mais o que ficar falando aqui. É o Mengão United e partindo pro sul nós temos Grêmio e Porto. E apesar de não ter tanto... Pô, eu desmereci legal o Porto agora, né? Não, mas com todo respeito, pô, colocou o Inter pra ser o Liverpool e o Grêmio pra ser o Porto. Quando eu falei no começo do vídeo que eu imaginava ali um time pra ser o Grêmio, eu imaginei o Chelsea. Agora eu fiquei curioso pra saber que ele botou o Porto, cara. Que na minha cabeça não faz sentido. Semelhanças, dá pra encaixar os dois porque, bem, o Grêmio é tri de liberta enquanto o Porto tem 2 Champions, mas tem 2 mundiais enquanto o Grêmio só tem 1. Os dois tiveram um período de dominância nos anos 80 e apesar de serem apontados entre os maiores do continente país, eles são muito tradicionais, tá? Você não quer pegar um Grêmio na Libertadores ainda que a fase dos caras não seja boa. É um time que mete muito... mas assim, se para pensar por esse lado, com todo respeito ao Porto... Eu quero pegar o Porto na Champions, como o City, pô. Eu não quero pegar o Chelsea, não quero pegar o Liverpool, não quero pegar o Barcelona. Mas o Porto, não sei, mano, eu acho que não combinou muito, não. Pode ser meu lado torcedor falando aqui, que o cara acompanha mais de perto. Quem não é gremista, comenta isso, faz sentido. Eu acho que o Chelsea encaixa melhor nessa
nessa comparação aqui. Medo nessa competição, assim como o Porto, tá? Eles não têm os melhores elencos, né? Já faz muito tempo que eles não brigam forte entre as cabeças do continente, mas eles dão muito trabalho, cara, e recentemente até eliminaram a Juventus do CR7. Então, fechando o combo com a cor azul dos dois, temos o Imortal de Portugal. E Dragão temos Imortal. O nome ficou massa. Mas ainda, até agora, acho que é o que menos combinou pra mim. Já falei, pode ser minha visão de torcedor, mas pra mim é que menos combinou. Pra fechar esse vídeo aqui, uma dupla do Nordeste combando com dois times da Fortaleza, Itália. Pois Atalanta. o Bahia é o Napoli. Os dois tiveram boas conquistas na década de 80, o Bahia sendo campeão brasileiro, o Napoli vencendo 2 italianos com Maradona e Careca, e depois disso ficaram adormecidos, né? Não eram considerados clubes grandes até voltarem a figurar entre os grandes recentemente. O Napoli com mais 2 conquistas de Série A e o Bahia, apesar de não ter vencido ainda, vem montando times fortes, voltou para a Libertadores, então está encaminhando a sua grandeza, assim como o Napoli encaminhou, e bem. Apesar de serem do mesmo grupo, cara, não daria pra encaixar o Bahia com o City aqui, porque os azuis de Manchester já venceram Champions e dominaram a Pois é, tem algum City, pô. Eu tinha pensado ali, como eu falei, no Palmeiras, mas qual time brasileiro poderia ser o City? Vocês têm um com muito investimento, nenhum dominou como o City dominou o cenário nacional nos últimos anos, mas ao mesmo tempo também ganhou a primeira Champions. Tipo, se o Botafogo dominar o brasileiro nos próximos anos, pode chegar a ser mais parecido com o City do que com o PSG, mas por enquanto não tem como. Enquanto o Bahia ainda tem um longo caminho para chegar nesse nível. Então é o tricolor de Nápoles e o Fortaleza é a Atalanta. Sim, os dois times têm um coletivo muito forte. Se for para escolher um nome que represente os dois times, seriam os treinadores, né? É a Atalanta do Gasperini e o Fortaleza do Vojvoda, sabe? Nossa, os técnicos é que são a cara do time, não tem um jogador que se sobressai. E os dois times, na história recente, prezam muito pela intensidade durante os 90 minutos, principalmente na intensidade do meio-campo, né? E pressão dos zagueiros, mas não abrem mão também de serem ofensivos. E fechamos então com o Leão de Bérgamo, cara. Esse vídeo deu bastante trabalho, tá? Muita pesquisa, muitas mudanças de duplas pra chegar na melhor opção. Então se você gostou, eu peço que deixe o like, né? Deixa o like, mano. O vídeo ficou muito bravo. A ideia desse vídeo é incrível, pô. Eu gostei demais. Cara, só esse ganho do Porto que me pegou. Eu acho que não combinou. Foi o que menos combinou pra mim. Não sei. O que vocês acham, mano? Tipo, olhando aqui, analisando, todos parece. Pelos argumentos que ele apresentou, a maioria aqui faz sentido demais. Fluminense e Arsenal, tirando o lance da Liberta lá, é muito parecido. Mas eu acho que Grêmio e Porto não pegou, não. Enfim, comenta aí já o que você acha. Também comenta vídeos que você gostaria que eu reagisse aqui no canal. Canais que você gostaria de me ver reagindo também. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo se você curtiu e de se inscrever para não perder nenhum outro aqui do canal, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo.